Cheguei naquela cidade quando o céu ainda guardava as últimas fagulhas do sol, tingindo de sangue as colinas secas e os telhados caídos. A tempestade vinha atrás de mim como um animal faminto, trovejando promessas de dilúvio. Meu cavalo mancava. Eu trazia apenas o suficiente para não morrer na estrada e uma culpa tão pesada que me curvava os ombros. Não vim buscar ouro. Vim porque não tinha mais para onde ir. A cidade se chamava Piedras Negras, um nome que parecia profecia. As casas se espalhavam tortas ao longo da rua principal, construídas por gente que desistiu de endireitá-las porque a vida também era assim, inclinada, precária, prestes a desabar. Vi homens embriagados nas varandas, mulheres de olhos baixos carregando água, crianças descalças que me observavam com a desconfiança de quem aprendeu cedo que forasteiro traz desgraça ou esperança e que ambas doem igual. Foi então que ouvi os gritos. Vinham da praça, onde se erguia um palanque improvisado e uma multidão se aglomerava como moscas em carne podre. Me aproximei devagar, sentindo a chuva começar a cair em gotas grossas e frias. No centro do palco, um homem de bigode grisalho e chapéu de abas largas segurava uma corrente. Na ponta da corrente, uma mulher. Ela não chorava. Isso foi o que me apertou o peito primeiro. Tinha os pulsos amarrados, o vestido rasgado na altura do ombro, os pés descalços sobre a madeira molhada. Seu rosto era anguloso, marcado pelo sol e por algo mais fundo, algo que só quem já viveu sem nome conhece. O homem gritava números, oferecendo-a como quem vende gado. Mão de obra, dizia ele, viúva saudável, boa para limpar, cozinhar, carregar, sem filhos, sem laços, sem ninguém que viesse buscá-la. Ninguém dava lance, não por piedade, mas por desprezo. Ela era a viúva de um desertor, me disseram depois. Um homem que fugiu da guerra, voltou bêbado e morreu de vergonha ou de tiro. Ninguém sabia ao certo. Ela herdou a dívida, a desonra e o silêncio. O leiloeiro bateu o martelo 3 vezes. Ninguém se mexeu. Então ele cuspiu no chão e disse que se ninguém a quisesse, ela iria para as minas. Eu não sei o que me fez falar. Talvez tenha sido a chuva, que já caía com fúria, lavando tudo, ou talvez a lembrança da minha própria queda, daquele dia em que eu também fui julgado por algo que não podia mudar. Dei um passo à frente e disse: "Quanto custa libertá-la?" O leiloeiro me olhou como se eu tivesse blasfemado. Ela ergueu os olhos pela primeira vez e me encarou com uma intensidade que me atravessou. Não havia gratidão ali. Havia desafio. Havia a pergunta que ela faria depois, quando batesse à minha porta. Você veio buscar ouro ou perdão? Paguei o que tinha. Não era suficiente para quitá-la, mas era o bastante para tirá-la dali. O leiloeiro resmungou, cuspiu de novo, mas aceitou. Soltou a corrente como quem larga um animal morto. Ela não se mexeu. Fiquei parado também, sob a tempestade, esperando que ela decidisse se eu era mais uma prisão ou uma porta aberta. Então ela andou. Passou por mim sem dizer palavra, desceu do palanque e seguiu rua abaixo para o lado de fora da cidade. Eu a segui. Não sei se por dever ou por medo de que ela sumisse e eu nunca soubesse se havia feito algo certo. Ela parou diante de uma casa pequena, inclinada como todas as outras, com a porta pendurada por uma dobradiça e o teto vazando. Entrou. Eu fiquei do lado de fora, debaixo da chuva, até que ela apareceu na soleira e disse: "Se vai ficar aí como idiota, entre logo. A tempestade não espera cristão." Entrei. Dentro cheirava a mofo e a lenha molhada. Havia uma mesa quebrada, um fogão apagado, uma cama de palha no canto. Ela acendeu uma vela, e à luz trêmula eu vi que suas mãos tremiam. Não de frio, de raiva contida ou de alívio, não sei. Ela se sentou no chão, de costas para mim, e ficou ali, imóvel, como uma estátua de sal. "Você veio buscar ouro ou perdão?" repetiu sem se virar. Eu não soube responder. Então disse a verdade.
Vim porque não tinha mais lugar nenhum, porque cansei de fugir, porque achei que talvez, se ajudasse alguém, a culpa pesasse menos. Ela riu. Um riso seco, sem alegria. Culpa não pesa menos, disse. Só muda de lugar. Mas se você quer carregar a minha junto, seja bem-vindo. Tenho de sobra. Ficamos em silêncio. A chuva tamborilava no teto, entrando pelos buracos e formando poças no chão de terra. Eu me sentei do outro lado da casa, de costas para a parede, e fechei os olhos. Não dormi. Acho que ela também não. Quando amanheceu, a tempestade tinha passado, mas o céu ainda estava cinza e baixo. Ela já estava acordada, cozinhando algo que parecia sopa de ossos e ervas. Me ofereceu uma caneca. Tomei. Estava quente e amarga, mas era a primeira coisa decente que entrava no meu estômago em dias. Você tem nome? Perguntei. Ela demorou a responder. Então disse, tinha. Mas ninguém usou por tanto tempo que esqueci como soava. Me chamam de viúva. Só isso. Viúva do covarde. Viúva da dívida. Viúva do nada. Você pode escolher outro, eu disse. Ela me olhou como se eu tivesse dito algo absurdo. Nomes não se escolhem, são dados. E quando te tiram o teu, você vira fantasma. Fantasmas também podem renascer, eu disse. E me arrependi imediatamente, porque soou como pregação barata. Mas ela não zombou. Apenas virou o rosto para a janela e ficou olhando a rua vazia. Depois disse, se você vai ficar, tem que trabalhar. Essa casa está caindo. O telhado precisa ser consertado, a cerca levantada. Eu não aceito esmola. Concordei. Não tinha nada melhor para fazer. E talvez fosse isso que eu precisava. Uma tarefa clara, um trabalho que tivesse começo e fim. Passamos os dias seguintes assim, consertando o telhado, levantando a cerca, limpando o poço. Ela trabalhava ao meu lado sem falar muito, mas eu notava coisas. A forma como ela segurava o martelo com uma firmeza que vinha de anos de sobrevivência. A cicatriz fina no pulso esquerdo, de algema ou de corda. O jeito como ela estremecia quando passos se aproximavam na rua, como se esperasse sempre que viessem buscá-la. Uma noite, enquanto comíamos em silêncio, ela começou a falar. Sem avisar, sem preâmbulo, disse que tinha sido casada 3 vezes. A primeira vez, vendida pelo pai quando tinha 14 anos, para um fazendeiro que a tratava como móvel. A segunda, fugiu e se casou por escolha, mas ele morreu de febre antes do 1º ano. A terceira foi o desertor. Ele voltou quebrado, bêbado, incapaz de olhar para ela sem ver a guerra. Batia nela quando bebia. Pedia perdão quando acordava. Morreu de tiro, mas ela nunca soube se foi acidente, assassinato ou covardia. Herdei a dívida dele com o banco, ela disse. E a vergonha dele com a cidade. Ninguém quer uma viúva de desertor. Somos piores que ladrões. Carregamos a marca da traição. Você não traiu ninguém, eu disse. Ela riu amargo de novo. Isso não importa. Importa o que eles dizem. E eles dizem que eu sou suja, maldita. Que qualquer homem que me tocar vai herdar a covardia. Eu não acredito nisso, eu disse. Ela me encarou. Por quê? Porque você é bom? Porque tem pena de mim? Não, eu disse. Porque eu também carrego vergonha. E sei que ela não define quem somos. Define quem temos medo de ser. Ela ficou quieta. Depois assentiu devagar, como se tivesse entendido algo que eu mesmo mal compreendia. Os dias viraram semanas. A cerca ficou pronta. O telhado consertado. Plantamos um pequeno jardim nos fundos, com sementes que ela guardava num pote de vidro. Ela me ensinou os nomes das ervas. Eu ensinei a ler as nuvens, a prever chuva. Conversávamos pouco, mas o silêncio entre nós deixou de ser pesado. Virou companhia. Foi então que ele apareceu, o leiloeiro. Chegou numa manhã de sol, acompanhado de 2 homens armados. Bateu na porta com a coronha do revólver. Ela abriu. Eu estava no quintal, mas ouvi a voz dele, grossa e cheia de autoridade falsa. Vim buscar o que é meu, disse ele. A dívida não foi quitada. Você ainda me pertence.
Ela não recuou. Ficou parada na soleira, de braços cruzados, olhando para ele como se fosse um cachorro velho e cansado. Eu não pertenço a ninguém, disse. Ele riu. Puxou um papel do bolso. Contrato de servidão, disse. Assinado e selado. Você me deve 6 meses de trabalho ou o valor equivalente. E já que aquele forasteiro idiota não pagou tudo, você volta comigo hoje. Eu saí do quintal e fiquei ao lado dela. O leiloeiro me olhou com desdém. Você de novo, disse. O herói de Araque. Paguei o que podia, eu disse. Ela está livre. Ele cuspiu. Livre? Ninguém aqui é livre, garoto. Aqui a gente paga ou serve. E ela vai servir. Um dos homens armados deu um passo à frente. Eu não estava armado. Ela também não. Mas ela não se mexeu. Olhou para o leiloeiro e disse, com uma voz que parecia vir de um lugar fundo e antigo. Eu já servi. Já fui vendida, amarrada, humilhada. Já carreguei vergonha que não era minha. Mas acabou. Você pode me matar, pode me arrastar, mas não vai me levar de volta. Porque eu não sou mais a mulher que você acorrentou. Eu escolhi meu nome, escolhi minha terra, e você não tem poder sobre quem se recusa a ter medo. O leiloeiro ficou vermelho, levantou a mão como se fosse bater nela. Eu me coloquei na frente. Ele hesitou. Os homens armados trocaram olhares. E então, do outro lado da rua, apareceram outros. Vizinhos. Gente que eu nem sabia que nos observava. Não eram muitos, mas estavam ali, em silêncio. Testemunhas. O leiloeiro olhou ao redor, cuspiu de novo. Isso não acaba aqui, disse, mas foi embora. Ela esperou até que eles sumissem de vista. Então entrou na casa e sentou no chão, tremendo. Eu sentei ao lado dela. Não disse nada. Apenas fiquei ali. Depois de um tempo, ela falou. Eu quero um nome novo. Escolha, eu disse. Ela pensou. Depois disse, Esperança significa esperança. Não porque eu tenha, mas porque quero plantar. Esperança, repeti. É bonito. Naquela noite, ela pegou uma tábua velha, gravou o nome com brasa de carvão e pregou na porta. Esperança. Casa livre. Os meses passaram. Ela, Esperança, começou a receber outras mulheres, viúvas, fugitivas, rejeitadas. Oferecia abrigo, comida, trabalho. A casa pequena virou refúgio. Eu ajudava no que podia, mas sabia que aquilo não era meu. Era dela, era delas. Um dia ela me disse, você pode ir agora. Já pagou o que devia, já carregou o suficiente. Eu perguntei, e se eu quiser ficar? Ela sorriu. Pela primeira vez, um sorriso verdadeiro. Então fica, mas não por dívida, por escolha. Fiquei. E quando o vento sopra forte e traz poeira das colinas, ainda ouço a pergunta dela naquela primeira noite de tempestade. Você veio buscar ouro ou perdão? E sei agora que não vim buscar nenhum dos dois. Vim plantar. E aprendi que redenção não se encontra, se constrói, tijolo por tijolo, nome por nome, escolha por escolha, até que a casa deixe de ser prisão e vire lar. Foram necessários 3 anos para que Piedras Negras deixasse de nos olhar com desconfiança. 3 anos de portas fechadas, de cuspes disfarçados, de sermões dominicais, onde o padre falava sobre a ordem natural das coisas e olhava diretamente para nosso lado da igreja. Esperança nunca baixou a cabeça. Eu aprendi com ela que dignidade não é algo que se pede permissão para ter. A casa cresceu, não em tamanho, mas em significado. Primeiro veio Rosa, uma mexicana que fugiu de um casamento arranjado com um homem que quebrou seu braço na noite de núpcias. Depois veio Sara, filha de escravos libertos, que foi expulsa da pensão onde trabalhava, porque se recusou a servir um homem que a tocava sem consentimento. Veio também a velha Marta, cujos filhos a abandonaram quando ficou cega, dizendo que era peso morto. E veio Clara, apenas 15 anos, grávida de um homem que prometeu casamento e desapareceu com o dinheiro da família dela. Cada uma trazia sua tempestade. Cada uma chegava acreditando que era o fim. Esperança as recebia da mesma forma que me recebeu, sem promessas falsas, sem piedade condescendente.
apenas com trabalho, silêncio respeitoso e a firme convicção de que ninguém ali precisava ser salvo. Precisavam de espaço para se reconstruírem sozinhas. Construímos mais quartos, cavamos um segundo poço, cercamos um pedaço maior de terra e plantamos milho, abóbora, feijão. Esperança ensinou as mulheres a ler, usando uma Bíblia velha e jornais que eu trazia da cidade. Não porque fosse religiosa, mas porque dizia que mulher que lê não pode ser enganada tão facilmente. Rosa ensinou a costurar. Marta, mesmo cega, sabia ervas medicinais e curou mais gente ali do que o médico da cidade inteira. Sara cozinhava como ninguém, transformando quase nada em refeições que aqueciam mais que o estômago. Eu me tornei o que elas precisavam. Braços para carregar, mãos para consertar, presença discreta para quando homens vinham com más intenções. Aprendi a ficar na varanda sem dizer nada, apenas deixando claro que ali não era território desprotegido. Algumas vezes bastava, outras não. Teve a noite em que 3 homens bêbados tentaram arrombar a porta, gritando que queriam ver as putas do refúgio. Esperança saiu com a espingarda do marido morto, não atirou. Apenas apontou e disse com aquela voz de pedra: "Vocês têm até eu contar 3 para assumir." Na segunda contagem, eles já estavam correndo, mas no dia seguinte, alguém jogou pedras no telhado que tanto custamos a consertar. E na semana seguinte, incendiaram nosso pequeno milharal. Fomos à cidade denunciar. O xerife, um homem de barriga grande e olhos pequenos, nos ouviu com tédio. Depois disse: "Vocês estão atraindo o tipo errado de atenção. Mulheres sozinhas, sem homem de verdade vigiando, é convite para problema. Talvez devessem pensar em se mudar." Esperança o encarou. "Nós somos o tipo errado de atenção, xerife, ou os homens que nos atacam?" Ele se remexeu na cadeira. "Não estou dizendo isso. Só estou dizendo que as coisas têm sua ordem natural. Mulheres precisam de proteção. E vocês, recusando o casamento, vivendo desse jeito, está provocando a cidade. Então a cidade precisa aprender a não ser provocada por mulheres livres." Ela respondeu: "Saímos de lá sabendo que não teríamos ajuda, mas também sabendo que não precisávamos." Naquela noite, todas nós nos sentamos ao redor da mesa e Esperança disse: "Eles querem que tenhamos medo, querem que voltemos a ser pequenas. Mas nós já fomos pequenas, já nos curvamos, e agora sabemos que ficar em pé dói menos que rastejar." Rosa perguntou: "E se voltarem? E se forem mais? Se trouxerem fogo de verdade?" Esperança não hesitou. Então enfrentamos, juntas. E se cair, caímos com o nome que escolhemos e a terra que plantamos. Melhor morrer livre que viver de joelhos. Ninguém discordou. E naquela noite eu entendi que não estava protegendo mulheres frágeis. Estava ao lado de guerreiras cansadas de guerras que não começaram. Os ataques não pararam, mas diminuíram. A cidade percebeu que não íamos embora, e algumas coisas começaram a mudar devagar, como o rio mudando de curso. A esposa do ferreiro apareceu uma tarde, trazendo pão. Disse que era excedente, mas todos sabíamos que não era. Era solidariedade envergonhada, o tipo que não ousa se declarar em voz alta. Depois veio a professora, perguntando se Esperança poderia ensinar as meninas da escola a ler melhor, porque ela sozinha não dava conta. Esperança aceitou. As crianças foram nosso primeiro território conquistado. Elas não vinham com julgamentos prontos. Vinham curiosas, famintas por histórias. Esperança contava histórias de mulheres que construíram cidades, que lideraram revoltas, que escreveram livros. Histórias que não estavam nos livros escolares. E as meninas ouviam com olhos arregalados, como se estivessem descobrindo que o mundo era maior do que os limites da cozinha. Foi uma dessas meninas que me fez a pergunta que eu vinha evitando há anos. Ela se chamava Lucy. Tinha cabelo ruivo e sardas. Não devia ter mais que 10 anos. Me encontrou consertando a cerca e perguntou: "Senhor, por que o senhor ajuda elas?"
O Senhor não é marido de nenhuma, não é pai. Por que fica? Sentei no chão, ao lado dela, e pensei bem antes de responder. Disse, porque um dia eu também precisei de ajuda, e ninguém me deu. Fiquei sozinho com minha culpa e minha vergonha, até que quase me afogaram. Quando cheguei aqui, Esperança não me salvou. Ela me deu trabalho, me deu propósito, e aprendi que a gente se cura ajudando outros a ficarem de pé. Lucy pensou sobre isso. Depois disse, meu pai diz que mulheres precisam de homens para mandar nelas, que sem isso vira bagunça. E você acha que aqui é bagunça? Perguntei. Ela olhou ao redor. Para a horta organizada, as roupas no varal, as mulheres trabalhando juntas, o som de risadas vindo da cozinha. Balançou a cabeça. Não, aqui parece mais arrumado que minha casa. Então talvez seu pai esteja errado, eu disse. Talvez mulheres não precisem de ninguém mandando nelas. Talvez só precisem que as deixem em paz para construir o que quiserem. Lucy sorriu e saiu correndo de volta para a cidade. Nunca soube o que ela contou ao pai, mas ele parou de cuspir quando passava por nós na rua. Os anos continuaram passando. Clara teve seu bebê, um menino forte e gritalhão que ela chamou de João. Criamos ele entre todas nós, e ele cresceu sabendo que família não era só sangue. Sara se apaixonou por um carpinteiro livre que veio de outro estado, e eles se casaram ali mesmo, na varanda, com Esperança conduzindo a cerimônia porque o padre se recusou. Marta morreu dormindo numa noite de inverno, e a enterramos debaixo da árvore que ela mais gostava, com suas ervas plantadas ao redor do túmulo. Novas mulheres continuavam chegando. Algumas ficavam, outras partiam, quando se sentiam fortes de novo. Esperança nunca cobrou nada. Dizia que liberdade não se vende e não se aluga. Se dá, e se multiplica quando é dividida. O leiloeiro morreu de derrame. Quando soubemos, Esperança não comemorou. Apenas disse, a morte dele não apaga o que ele fez, mas pelo menos não fará mais. E continuou plantando. Eu envelheci ali. Meu cabelo grisalhou, meus joelhos começaram a reclamar nas manhãs frias. Esperança também envelheceu, mas de um jeito que a fez parecer mais forte, como árvore que fica mais firme com os anos. As rugas ao redor de seus olhos eram de sorrir, coisa que ela aprendeu tarde, mas aprendeu bem. Uma tarde, já velhos ambos, sentamos na varanda vendo o sol descer. Ela me perguntou, você se arrepende? De quê? Perguntei. De ter ficado, de ter gasto sua vida aqui, com mulheres quebradas e uma terra difícil. Olhei ao redor, para a casa que construímos, para as mulheres que agora ensinavam outras, para as crianças brincando no quintal, para a horta farta, para a placa na porta que dizia Esperança, Casa Livre. Balancei a cabeça. Eu vim buscar perdão, encontrei propósito. Não é a mesma coisa, mas é melhor. Ela sorriu. Pegou minha mão. A dela era áspera, cheia de calos de trabalho. A minha também. Mãos que construíram algo que não podia ser derrubado, porque não era feito de madeira. Era feito de escolhas. Você sabe o que aprendi? Ela disse. Aprendi que injustiça não se combate com raiva. Se combate com teimosia. Com acordar todo dia e construir, plantar, ensinar, com se recusar a assumir, com transformar vergonha em dignidade e medo em fundação. E o que construímos aqui? Perguntei. Ela pensou. Depois disse, construímos prova. Prova de que mulheres não precisam ser salvas, precisam de espaço. Prova de que redenção não é individual, é coletiva. Prova de que o mundo só muda quando a gente se recusa a aceitar que ele é assim mesmo. Ficamos em silêncio vendo a noite chegar. E eu pensei naquela tempestade anos atrás. Na pergunta dela na porta, você veio buscar ouro ou perdão? E percebi que a resposta verdadeira eu só descobri vivendo. Vim buscar perdão e encontrei que ele não se busca. Se planta. E demora anos para crescer. Mas quando cresce,
dá frutos que alimentam mais que só a gente. Esperança morreu numa primavera, rodeada de mulheres que a chamavam de mãe, tia, irmã, mestra. Morreu sabendo que seu nome verdadeiro não foi o que recebeu no batismo, mas o que escolheu naquela noite depois do confronto. Enterramos ela ao lado de Marta, debaixo das árvores que plantamos juntos, e a casa continua. Agora comandada por Rosa e Clara. Ainda recebe mulheres, ainda ensina meninas, ainda planta e colhe e resiste. Porque Esperança não construiu um refúgio, construiu um princípio, e princípios não morrem com quem os criou, se espalham, como sementes no vento, como chuva na terra seca, como esperança na escuridão. Eu ainda estou aqui, velho, curvado, mas ainda útil. Ainda conserto cercas, ainda carrego água, ainda fico na varanda quando precisa. E quando chegam mulheres novas, assustadas, carregando tempestades dentro do peito, eu conto a história de Esperança, de como ela foi vendida, humilhada, acorrentada, e de como escolheu seu próprio nome, sua própria terra, sua própria vida. E digo sempre no final, ela me perguntou uma vez se eu vim buscar ouro ou perdão. Hoje sei que vim aprender que a única riqueza que vale é a que se divide, e que perdão não é dom dos céus, é trabalho diário, é escolher todo o amanhecer, construir em vez de destruir, acolher em vez de expulsar, plantar em vez de queimar. Porque no fim, não somos definidos pelo que nos fizeram, somos definidos pelo que construímos depois. E o que construímos aqui, nesta terra difícil, com estas mãos calejadas, não foi apenas uma casa. Foi território livre. Foi prova viva de que correntes podem ser quebradas, que nomes podem ser escolhidos e que dignidade não se concede, se toma e se defende até o último suspiro.